Fala galera, Felipe Masmanier do Footstats, ao lado de João Iso. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Chegou o Dica Stats da 20ª rodada, a primeira do segundo turno. No primeiro turno, lá na Liga do Dica Stats, teve reviravolta na última rodada, né? Os três primeiros que a gente tinha falado na semana passada acabaram não levantando o caneco, né, simbólico do primeiro turno. E quem ganhou, tava bem atrás, né? Foi o Rodrigo Santos do time Red Bull Killer, então parabéns pra ele, né? Red Bull tá patrocinando até time no Cartola agora, tá bem no Bragantino lá na Série B, até na Liga do Cartola tá tendo patrocínio do Red Bull. Mas enfim, a gente já pede para vocês deixarem o seu joinha aí, se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal e ative as notificações. E alguns recados bem rápidos aqui para vocês. No começo da semana saiu um vídeo da tabela detalhada do Brasileirão com todos os contrastes dos times jogando em casa e fora, ataque e defesa, e a campanha contra os 10 primeiros e contra os 10 últimos. Saiu também a análise do primeiro turno, uma análise bem detalhada de cada time. A gente dedicou cerca de 3, 4 minutinhos aí para cada time, para falar de destaques individuais, coletivos. Ficou bem bacana, vai estar tudo aqui no card, na descrição do vídeo e ao término do vídeo também. Mas vamos lá, vamos partir para a convocação dessa rodada difícil, muitos jogos complicados, né? Mas a gente começa com os goleiros, com Jordi do CSA, Douglas do Bahia e Marcelo Lomba do Internacional. Jordi do CSA que tem tido uma campanha de muito destaque, né? Ele tá fazendo esse time do CSA dificultar a vida de muitos times grandes, é um dos times que mais exige finalizações dos adversários para fazer um gol. Nessa parte o CSA tá muito bem, muito graças ao Jordi. Não à toa é o segundo goleiro com mais defesas difíceis no campeonato, né? Como o Masma falou, tá sendo difícil, né, de furar a defesa do CSA. E um fato curioso também, logo depois do cara que a gente indica, o Douglas tem exatamente o mesmo número de defesas. Também se torna o segundo goleiro com mais defesas difíceis, milagres, né, no campeonato, só que a diferença vem na questão dos clean sheets, né, que a gente sempre fala. Em 18 jogos, o Bahia não foi vazado 10 vezes, muito em função do ótimo campeonato que o Douglas faz, né? E no período pós-Copa América, esses dois goleiros são um dos times que mais exigem finalizações dos adversários para fazer um gol. O Bahia é o primeiro, uma defesa muito sólida, muito bem estruturada pelo Roger Machado, e o CSA vem logo atrás, quem diria, fazendo uma campanha surpreendente até para o que se esperava do time alagoano. Agora a terceira indicação, Marcelo Lomba do Internacional. O Inter vem de ressaca aí da perda do título, né, da Copa do Brasil. Marcelo Lomba vai encarar a Chapecoense em casa, a Chape que tem muitos problemas para fazer gols. A gente conta com esse saldo de gols do Lomba nessa partida. Exatamente. Mas Masmani falou e disse, a gente pensa nessa questão do saldo de gol também. Sempre bom a gente mostrar para vocês aí dicas que mesclem isso, né? Saldo de gol, defesa difícil, e o Lomba é uma opção segura, né? O Inter é muito forte no Beira-Rio, apesar de que acabou perdendo, né, o título na final da Copa do Brasil. É um adversário muito difícil de ser encarado. E a Chape vai mal fora de casa, né? O Everaldo, que é o principal finalizador da equipe, o principal finalizador do campeonato, não costuma fazer gol fora de casa, mas continua chutando bastante. Então a gente está contando que o Everaldo vai chutar, vai exigir defesa do Lomba e ele ainda pode contar com um saldo de gols. Mas vamos lá, vamos agora para os zagueiros com Vitor Cuesta do Internacional, Rodrigo Moledo do Internacional, estamos confiantes no Colorado para essa rodada, Leandro Castan do Vasco e Lucas Veríssimo do Santos. Falando junto de Vitor Cuesta e Rodrigo Moledo, muito pelos motivos que a gente já falou do próprio Marcelo Lomba, né? Enfrenta a Chapecoense, um time que tem dificuldade de fazer gol fora. E esses jogadores ainda pontuam em outras estatísticas também. O Cuesta, que é o melhor zagueiro do campeonato, o Moledo fazendo uma ótima temporada também. O Cuesta é um cara que desarma demais, é o segundo zagueiro que mais desarmou no campeonato. Também é o segundo em interceptações. Às vezes, dependendo do posicionamento dos jogadores, o Cartola acaba interpretando essa antecipação como uma roubada de bola, né? E o Cuesta também tem um fator muito bom, né? Como mandante, ele é intransponível, né? Cara, ele é um dos melhores mandantes do Campeonato Brasileiro. Se você isola só o número dos jogadores jogando em casa, o Cuesta lidera desarmes, lidera interceptações, é o jogador de linha que mais dá lançamentos certos. São diversas estatísticas que o Cuesta vai muito bem jogando no Beira-Rio, então deve fazer uma boa pontuação nessa partida. E para finalizar falando um pouco mais do Moledo, tem uma presença de área muito interessante, já fez alguns golzinhos de cabeça, inclusive que deram vitória ao Inter, então pode, quem sabe, né, ele faz um golzinho nessas. Quem tá com uma presença lá na frente interessante também é o Leandro Castan, que deu uma melhorada na defesa do Vasco, é o xerifão lá da defesa do Cruz Maltino e vai muito bem nesse jogo aéreo também, né? Ele já fez 2 gols, já deu assistência para gol. Perfeito.
Perfeito, isso aí. 3 participações diretas em 9 jogos. Também tem o fato do Atlético Paranaense, esse sim, vem numa grande ressaca, né? Ressaca literal mesmo, literal, né? Provavelmente. Mesmo. Provavelmente aí teve uma coisinha depois do vestiário, uma baladinha lá no elenco do Furacão. Mas enfim, o Vasco precisa muito da vitória, né? Tá numa campanha de franca recuperação, 12º lugar. E o Leandro Castan tem conseguido contribuir mais na frente até, né? Exato. Quarta indicação é o Lucas Veríssimo dos Santos, zagueiro que está com excelentes participações aí na maior parte das estatísticas. Ele está no topo das estatísticas entre zagueiros, mas negativamente está no topo também de faltas cometidas, né? Se ele não estivesse cometendo tantas faltas, talvez estivesse com uma média melhor ainda. Ele tem que fazer o bote muitas vezes, né? Mas não à toa, ele é o zagueiro que mais fez faltas no campeonato e também já levou 7 cartões em 17 partidas. Ainda mais que ele vai enfrentar ali um Grêmio aí com muitos jogadores incisivos. Alisson, Jean-Pierre, jogadores de muita técnica, né? Pra não levar um drible e de repente apelar pra uma falta aí, mas se ele conseguir não fazer a falta, ele tem ótima chance em desarme, porque ele é muito bom nisso. É isso, partindo para os laterais com Jorge dos Santos, Fagner do Corinthians, Wendel do Internacional e Carlinhos do CSA. Jorge, que é um cara que a gente tem destacado aqui desde o momento da contratação, que é um cara que tem um equilíbrio muito interessante na parte defensiva e ofensiva. Muita gente lembrava dele só como um cara de apoio, mas não, o Jorge vai bem na marcação também e tá dando grande destaque no Brasileirão desse ano. E ele é peça fundamental nessa engrenagem do Santos no quesito atacar, né? É o segundo lateral com mais finalizações totais e certas no Brasileiro, né? Realmente apoia muito bem, com muita qualidade o Jorge. Fagner do Corinthians, nossa segunda indicação, tá quase sempre por aqui também, a gente não se cansa de falar dele. Deu uma queda no período pós-Copa América, aí nos últimos jogos principalmente ele caiu um pouco de rendimento. Como o Corinthians, né? Como o Corinthians, como um geral, mas ele é muito importante nesse Corinthians também, um jogador muito participativo, sempre associando, triangulando, desarmando, chegando lá na frente, com possibilidade de dar assistências também, e enfrenta o Bahia em casa. Tá com uma média de 2,6 desarmes certos por jogo, deu uma caída, como o Masman falou, mas é peça fundamental no Corinthians, né? Depende muito do lado direito ali para atacar e é uma ótima opção. É isso, agora o Wendel do Internacional, muito se encaixa nas características que a gente já falou dos outros atletas do Inter também na parte defensiva. Chapecoense com muitos problemas para fazer gol fora de casa, dá para contar com o Wendel para esse jogo. Ele está com uma média de quase 2 desarmes certos por jogo, né? Pode auxiliar nesse momento defensivo também. A média dele também está interessante, né? Antes, quando ele era reserva, antes do Iago ir embora, o Wendel estava fazendo boas partidas e acabou virando titular, né? Com a saída dele, é uma ótima opção. E o Carlinhos do CSA, mais um atleta aqui desse surpreendente CSA, enfrenta o Ceará. Carlinhos está indo bem, tem uma participação interessante no jogo aéreo também, um cara que às vezes finaliza de cabeça e tem alguns outros destaques também. Como o cruzamento, que é o primeiro do CSA, o cara que mais cruza na equipe, e o primeiro em desarmes certos. Então consegue ir bem nesse momento de combate. E quando ele apoia, sempre foi bem, né? Foi muito bom o jogador no quesito de cruzamento, consegue dar esse apoio interessante. A gente vai agora para os volantes com Edenilson do Internacional, Bruno Henrique do Palmeiras e Léo Senna do Goiás. Falando de Edenilson, um jogador que a gente é fãzaço aqui, gosta demais, não costuma ir tão bem no Cartola, né? Não é aquele cara que pontua exatamente nos critérios que o Cartola exige, mas é o motorzinho do Inter, é um cara que participa lá atrás, aparece lá na frente, tá no campo inteiro o Edenilson. É que ele não desarma tanto, né? Mas a questão é esse momento que ele infiltra, o cara que finaliza muito bem, não à toa tá com 72% de pontaria no chute, realmente quando ele chega ele acaba fazendo gol e também não à toa é o primeiro entre os volantes em participações diretas, só que tem uma coisa bem curiosa que eu queria falar também, que a gente ficou muito em dúvida entre ele, o Patrick e o Lindoso, são ótimas opções, a gente também deixa a sugestão aí e quebrem a cabeça para decidir qual dos volantes vai colocar ou coloque todos, né? Tem essa chance. Bruno Henrique do Palmeiras é nosso segundo indicado entre os volantes, jogador que começou no período pré-Copa América com um campeonato muito forte, mas muito forte mesmo. Né? Volante com muitas finalizações certas. Caiu de rendimento junto com todo o time do Palmeiras, mas fez gol na última rodada. A gente espera tirou a nhaca, a gente espera que volte a moral aí pro Bruno Henrique pontuar bem nessa partida. A gente sabe que o Bruno Henrique depende muito de uma finalização para conseguir fazer pontos, precisa muito dos gols, né? Não é um volante que desarma tanto, é mais um cara que inicia a saída de bola, mas quando aparece lá para finalizar, principalmente de fora da área, vai muito bem, né? É o cara que mais fez gols entre os volantes, junto do nosso querido, amado Alex Santana, que não vai estar presente aqui porque deve desfalcar o Fogão, mas o Bruno Henrique é uma ótima opção, né? E a terceira indicação é o Léo Senna, mais um que tá com cadeira cativa aqui no Dicas. Não dá pra tirar.
Jogadorzaço, líder em interceptações no campeonato, segundo jogador que mais sofre faltas. Tá com números muito bons o Léo Senna. É uma surpresa realmente, tem um ritmo muito interessante, orquestra muito bem as jogadas do Goiás no meio de campo, né? Realmente assume a responsabilidade e também tem o fato, né, do Fluminense ter muito a posse, né? O Goiás é um dos times que tem menos posse no campeonato. Mesmo com o Oswaldo, agora o Fluminense continua sendo um time de troca de passes, não deixou totalmente de lado o time do Fernando Diniz. E o Goiás, por característica, é um time que desde o começo do campeonato não joga com muita posse. Então, né, a gente pode imaginar que o Fluminense vai perder um pouco da posse. É um dos times que mais perde no campeonato e o Léo Senna consegue contribuir nisso, né? Agora a gente vai para os meias com a Arrascaeta, não sai daqui de jeito nenhum, Soteldo do Santos e Pedrinho do Corinthians. A Arrascaeta, o cara que tem o quê? 8 gols e 7 assistências no campeonato? Perfeito, é isso, em 11 né? jogos. Números muito fortes do Arrascaeta, tá jogando demais, faz parte dessa engrenagem aí do Flamengo, esse ataque super positivo. E alerta de lei do ex ligada, né? Aquela lei do ex com raiva ainda, porque ele saiu meio brigado do Cruzeiro, a torcida tava pegando bastante no pé dele. Foi polêmico. E vai encarar um Mineirão lotado, já tinha vendido mais de 30 mil ingressos, vão pegar no pé dele com certeza, mas pode fazer uma boa partida contra o Cruzeiro que tá em má fase. A lei do ex nunca perdoa, a gente tem sempre que relembrar disso. E também tem o fato negativo do Cruzeiro, né? Que é a quarta pior defesa do campeonato. Realmente, quando a bola tá chegando, o Fábio não tem conseguido defender. É o time que exige menos finalizações dos adversários, finalizações certas dos adversários. Para fazer um gol, ele sofre um gol a cada 3 finalizações. E esses caras do Flamengo estão fazendo um gol a cada menos de 3, 4 finalizações totais. Casa demais, né? E a pontaria do Arrascaeta também tá de outro mundo, então não tem como deixar de fora, né? É isso, agora a segunda indicação é o Soteldo do Santos, o venezuelano Soteldo. Jogador muito arisco, vai para aquele embate de 1 contra 1, direto contra os zagueiros adversários. Faz uma baita de uma fumaça. Um salseiro, né? Faz um salseiro. E vai enfrentar o Grêmio, jogo difícil, jogo grande, mas a gente bota fé nele para essa rodada. O Santos, se quiser continuar nessa briga do Campeonato Brasileiro, pela liderança, pelo título, precisa muito desse resultado. E o Soteldo é um cara que desequilibra, né? É o meia com mais dribles certos até o momento e é um cara que produz muita finalização, né? Ele é o 10º jogador nesse quesito que mais produz finalizações, seja um chute mesmo ou uma própria assistência para uma finalização. Realmente ele é imprescindível quando o Santos não tem o Soteldo à disposição, perde muito. E o Pedrinho do Corinthians, terceira indicação, a gente tinha indicado o Fagner, indica o Pedrinho também. Lado direito, né? Com eles dois juntos, o Corinthians tem um aproveitamento muito alto, acima de 70%, aproveitamento de time que briga pelo título. Perdeu do Fluminense na última rodada, tá certo, mas ainda assim uma dupla que tem números muito fortes atuando junto. E a gente tá zicando o Corinthians, porque desde que a gente falou isso aí, o Corinthians perdeu 2 vezes. É verdade. Realmente perdeu na Sul-Americana por Independente Del Valle. Pedrinho teve uma atuação muito apagada, mas é um cara que finaliza bastante, né? O 5º meia no quesito em finalizações corretas. É ainda o artilheiro do time no campeonato. O Corinthians precisa muito do Pedrinho para conseguir fazer bons jogos. Um dos caras com mais drible no campeonato também. Acho que ele tá lá no top 5, né? Eu acho que sim. Acho que é o 4º ou 5º do campeonato, sim. Líder do Corinthians. Jogador muito importante nessa engrenagem do time do Fábio Carille. Agora os pontas, Everton do Grêmio, Everton Cebolinha, Thales Magno do Vasco, Talismã e Nico Lopes do Internacional. Everton Cebolinha a gente coloca aqui que tá numa fase esplendorosa, tá indo muito bem aí nos últimos jogos. Tá demais. Mesmo a gente tendo colocado alguns atletas do Santos, inclusive alguns jogadores de defesa, o Everton sempre é uma boa pedida, independentemente de fazer ou não gols, dar ou não assistências, é um cara que costuma pontuar muito bem. É que ele enche o saco da defesa adversária, né? Ele realmente é um cara que finaliza, como o Masman falou, sofre falta, dribla, bagunça demais, fez 7 gols e 2 assistências em 15 jogos no Campeonato Brasileiro. A gente imagina um jogo franco, né? Entre Santos e Grêmio, promessa de muitos gols, 2 equipes muito interessantes. O jogo de ida, né? De ida não, né? Do retorno. Foi a primeira rodada, foi um puta jogo. O Grêmio e o Santos protagonizaram um dos melhores certames do Campeonato Brasileiro até o momento e a gente imagina isso de novo. Segunda indicação, Thales Magno do Vasco, Talismã, um dos jogadores mais jovens do Campeonato Brasileiro, mas está assumindo essa bronca muito bem aí, vestiu a camisa do Vasco com louvor, tá indo bem. O Thales que vai ser desfalque por longas 10 rodadas, né? Até 10 rodadas, né, que ele foi convocado, mas parabéns pro Thales, né, realmente faz por onde, jogador de muito futuro, uma promessa muito interessante.
O Thales fez 2 gols em 9 jogos no campeonato até o momento. Tá com uma pontaria de 31%, mas a gente entende, né, que é um jovem, tem apenas 17 anos, é o segundo jogador mais novo do campeonato, né? Segundo ou terceiro, se eu não me engano. Então, mas o Thales realmente pegou a camisa, botou pra jogar e não sai mais do time. E o Vasco vai sentir muita falta quando ele sair pra seleção, mas é uma ótima opção. Nico Lopes, do Internacional, nossa terceira indicação, enfrenta a Chapecoense também em casa, lá no Beira-Rio. O Inter tá precisando dar uma resposta pro seu torcedor, é muito forte em casa. O Nico Lopes já tirou aquela zica que ele tava também de não fazer gols, então a gente bota fé nele nessa rodada. Fez gol contra o Botafogo no Campeonato Brasileiro, num dos últimos jogos que ele atuou. Fez gol na final da Copa do Brasil, no jogo da volta. Ele finaliza muito, né? É um digno chuta-chuta. E também tem o fato da Chapecoense, né? Como a gente falou, defensivamente ser muito fraca. Segundo time que mais sofre finalizações certas no campeonato até o momento. Realmente é o casamento bom de características, né? É isso, agora os centroavantes, camisas 9, Gabigol, convocado pela seleção brasileira, merecido, agora Gabigol do Flamengo, Guerreiro do Internacional e Luiz Adriano do Palmeiras. Gabigol dispensa maiores apresentações também, vai muito naquela questão que a gente falou do Arrascaeta, casamento de um time que está precisando de pouquíssimo chute para fazer um gol, com o Cruzeiro, que está precisando de poucos para sofrer, Cruzeiro numa fase ruim, e o Gabigol, que é artilheiro do país na temporada, acerta mais da metade dos seus chutes, precisa de só 4 chutes para fazer um gol e ainda é o centroavante com mais assistências na temporada. É Gabi Assist agora também, o Gabigol? Hoje tem assist do Gabi Assist? Hoje tem assist do Gabi Assist. Hoje não, né? Porque o jogo é domingo ou é sábado? Agora me acho deu que é domingo, acho que é domingo. É, domingo, né? Deve ser no horário nobre e um grande jogo, né? Com promessa de muitos gols também. Mas o Gabigol não dá para deixar fora, né? 20 participações diretas em 15 jogos. Deu 4 assistências no Campeonato Brasileiro, o cara que dá uma mobilidade incrível para esse ataque do Mengão. Realmente uma ótima opção. E essa média aqui de 10,8 pontos. Eu nem vou falar nada porque altíssima, quem tá vendo vai saber que a média dele é incrível, né? Guerreiro do Internacional, nossa segunda indicação, muito na linha daquilo que a gente falou de Chapecoense, Guerreiro e Gabigol, 2 dos melhores centroavantes aí do futebol brasileiro, cada um com a sua característica bem específica aí, mas o Guerreiro que tem aquela questão do casamento de características dele contra a Chapecoense, né? A gente tava falando antes de gravar o programa, a Chape sofre muito gol em bola aérea. A Chape leva muito gol de cabeça, foram 8 gols sofridos de cabeça em 32 no total, né? Então responde a 1/4 dos gols foram de cabeça, tá realmente deixando a desejar nesse quesito. Guerreiro só fez 9 jogos no campeonato, né? Realmente não participou muito, mas quando ele participou, realmente conseguiu entregar bastante finalização, gols, e a gente imagina que ele possa fazer isso mais uma vez. Tem uma pontaria na finalização de cabeça muito alta na temporada, também acerta na casa dos 70% de finalização de cabeça. Realmente é um cara que tem essa característica muito bem definida, esse jogo aéreo do Guerreiro é muito forte. Terceira e última indicação aqui entre nossos 23, Luiz Adriano do Palmeiras enfrenta o Fortaleza fora de casa. Luiz Adriano começou muito bem pelo Palmeiras. Essa média aqui não inclui jogo contra o Fluminense, né? Porque não contou pro Cartola, que foi o melhor jogo dele, fez hat-trick, jogou demais. Luiz Adriano com uma pontaria muito boa, tem sido muito eficiente lá na frente, já deu assistência também, tá indo muito bem pelo Verdão. Já deu assistência, já fez 4 gols em 7 partidas, então 5 participações em 7 partidas pelo Palmeiras, e é um cara que precisa de poucos minutos para fazer um gol, né? Portanto, 107 minutos para conseguir dar um golzinho ou uma assistência para gol. O Luiz Adriano é um cara muito interessante, né? Se destacou pelo Shakhtar Donetsk, é um dos maiores artilheiros do clube ucraniano também, e voltou para o Palmeiras, parece que nem sentiu esse período de adaptação, ele já está experiente, mas é uma grande pedida. É isso, agora a gente vai para a escalação, o time que a gente coloca em campo com direito a capitão e técnico. Nosso time conta com Jordi no gol, uma defesa com Fagner na lateral direita, Jorge na lateral esquerda e uma dupla de zaga, Vitor Cuesta e Rodrigo Moledo. No meio de campo tem Léo Senna do Goiás, Pedrinho do Corinthians e Arrascaeta do Flamengo. E lá na frente, Nico Lopes, Gabigol e Guerreiro. Guerreiro, nosso capitão, Odair Hellmann, nosso técnico. Guerreiro de capitão muito em função dessa característica que a gente falou, né? O jogo aéreo forte dele, a Chape sofre muito gol de cabeça. Então vamos ver se ele não responde à altura nessa rodada. E a Chape também sofre muitas finalizações, como a gente falou anteriormente. Nico Lopes é um cara que se beneficia disso. O Gabigol, a gente cansou de falar aí da fraqueza do Cruzeiro nos últimos jogos, né, defensivamente. Enfim, promessa de muitos pontos. A rodada é difícil, mas eu tô confiante nesse quadrão. Não ficou muito caro também o time, né? 156 cartoletas. Acho que praticamente todos os cartoleiros têm essa quantia em banco
Quando a gente estava montando aqui a escalação, eu fiquei rindo à toa, porque tinha muita cartoleta sobrando, acho que mais de 25, aí eu falei, pô, tranquilo, vamos conseguir escalar tranquilamente. É isso aí, galera. Esse foi o Dica Status de hoje. Se você gostou do vídeo, dê o seu joinha. Se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal e ative as notificações. Não deixe de ver os diversos vídeos que a gente fez durante essa semana também, que vão dar um embasamento ainda melhor para você escolher seu time, para saber o que vai acontecer na rodada também. Esse vídeo tem um apoio todo especial do BetSul, nosso parceiro oficial e melhor site de apostas esportivas da América do Sul. Último lembrete para vocês, a gente fez um vídeo muito interessante sobre o Atlético Paranaense, né? O grande trunfo do Furacão, né? Sob o comando do Thiago Nunes, vai ficar no card, vai estar na descrição também para vocês verem. Não deixem de assistir. 4 títulos como treinador com só 39 anos ainda. Thiago Nunes tem um futuro gigantesco. E um ano e pouco comandando o Furacão, hein? Tá indo muito bem. Mas é isso, galera. A gente volta nos próximos dias com mais análises para vocês. Um abraço e até mais. Falou!